Fala, azeiteiros! E no vídeo de hoje a gente vai saber qual é a quantidade ideal de azeite para você consumir em um dia. Seja muito bem-vindo! Eu sou Olivia Pirozzi, sou especialista em azeite de oliva e hoje eu tô com uma convidada mais que especial. Eu trouxe a Carla, que ela é nutricionista, Carla Cota, pode colocar aqui embaixo já as redes sociais dela para você dar aquele clique e seguir, para contar pra gente qual seria a quantidade ideal de azeite por dia. Carla, além de nutricionista, tem uma palavra difícil que ela é. É o quê? Fitoterapeuta. Fitoterapeuta, além de uma nutricionista funcional, porque o azeite é muito funcional e a gente vai contar aqui um pouquinho das coisas que são interessantes para você acrescentar no seu dia a dia sem sair da dieta e quando você voltar lá na revisão, a Nutri, ó, não pegar no seu pé que você exagerou. Carla, pode exagerar no azeite ou é uma grande escorregada na dieta? Na vida, tudo é equilíbrio, né? A gente não precisa exagerar em nada. Mesmo o azeite tendo muitas propriedades, benefícios, substâncias antioxidantes, que a gente aqui poderia elencar diversas, a gente não vai exagerar para não ter aqueles efeitos assim indesejados, né? Ah, ganhei um pouquinho mais de peso, né? Porque o consumo aumentado ou das gorduras, ou dos carboidratos, ou das proteínas vão levar ao aumento também da reserva de gordura, né, gente? Então a gente tem que ter equilíbrio. Eu tava lendo no Guia Brasileiro de... Como é o nome? Guia Alimentar para a População Brasileira. Então seria para assim, todos nós deveríamos ler isso, né? É uma recomendação que eu sempre faço para os meus pacientes. A gente tem que se apropriar desse guia. É um guia maravilhoso que trabalha muitos conceitos importantes da nutrição para o nosso dia a dia, inclusive a respeito do consumo de gorduras. Não, eu fui lá olhar, né? Eu falei assim, gente, será que tem azeite? Eu, na verdade, não achei azeite, achei gorduras e dizendo pra gente usar muito, muito pouco. O que seria o ideal, assim, para um dia? A respeito até mesmo de vários guias alimentares e de órgãos, das recomendações da OMS e do próprio Guia Alimentar da População Brasileira, eles pontuam a questão do consumo exagerado de gorduras saturadas, né? A gente tá no lucro aqui, né? O azeite, ele não faz parte das gorduras saturadas, gente. Ele faz parte do grupo das gorduras monoinsaturadas. Isso aí. Que ele deve inclusive, ser a maior parte do tipo de gordura que a gente vai consumir. As gorduras saturadas vêm dos queijos, dos alimentos de origem vegetal, iogurtes e outros que contêm gorduras saturadas, até mesmo do óleo de coco, que a gente deve consumir em menor quantidade, não exagerar, e o azeite também não exagerar, mas que ele seja a gordura prioritária no nosso consumo. Entendi. Maravilhoso. Eu já tô super a favor, porque além disso a gente vai agregar sempre sabor para a nossa dieta. Um ponto que às vezes eu acredito que eu tenho lido bastante, né, a vida inteira fazendo dietas restritivas e a primeira coisa que eu chegava no consultório era vamos eliminar todas essas gorduras e nunca foi me apresentado o azeite de oliva. Agora que eu tô no mundo do azeite de oliva, eu realmente acredito que as outras gorduras são totalmente dispensáveis e você pode ficar aqui com uma belíssima opção de azeite de oliva monoinsaturado, os extra virgens, safra nova. E ó, trouxe para te mostrar uma primeira monodose que você pode carregar na bolsa. Olha aí, de azeite extra virgem. Tem 10 ml aqui. É muito, é pouco? Eu divido. Olha, Lívia, é muito bom mostrar isso, porque 10 ml é mais ou menos, dependendo da colher de sopa, uma dose de colher de sopa. E ela é uma das porções ideais para as nossas refeições, né? Então a gente pode variar aí entre uma colher de sobremesa e uma colher de sopa no almoço, no jantar, fora o que a gente vai poder preparar e utilizar para preparo em casa, sem exageros. Lembrando que, obviamente, quando a gente consome, né, as refeições na rua, nos restaurantes, é muito provável que a gente lá nessas preparações não esteja consumindo o azeite. Na nossa casa, muitas pessoas já sabem que devem cozinhar com azeite, né? Não de forma exagerada,
mas a gente pode ter essa opção para esse benefício, né, de um azeite de qualidade, de bolso, caso você vá num estabelecimento que não tenha um de qualidade para você consumir. Mas é uma boa dose. A gente tem que chamar a Carla mais vezes para fazer mais vídeos. Aliás, nessa série aqui, a gente precisa colocar e pontuar a cor da tampa do azeite para cozinhar ou não, né? Olha. Isso vai ser papo para um outro vídeo, onde você vai ficar aí curioso para assistir, que isso não é uma definição de qualidade. Pelo ponto de vista da gente que faz análise sensorial, é uma outra história. Interessante. Mas eu queria saber que, assim, temos aqui, às vezes você vai lá colocar 2 colherzinhas na sua salada, aí você ainda vai ficar com aquela saladinha meio murcha, assim, não tem, assim, um molho pra gente fazer, pra ter, assim, uma salada mais saborosa, porque a gente quer colocar ali o sabor do azeite. Exatamente. Eu acho que a gente pode fazer combinações de molhos, ou seja, agregar alguns ingredientes ao azeite para que esse azeite esteja um pouco mais diluído e a gente não carregue tanto, só, né, para ele formar um molho, digamos assim, mais, digamos, que vai incorporar mesmo na salada. Eu acredito no vinagre de maçã, que é um bom casamento com azeite, até mesmo para questões de palatabilidade, né? O azeite, ele vai trazer muita saciedade, porque toda gordura traz muita saciedade, por isso que às vezes a gente vê os produtos industrializados muito gordurosos nas gorduras de péssima qualidade, né, as saturadas e as hidrogenadas, que vão trazer essa saciedade, né? O nosso paladar, desde os nossos ancestrais, né, da época dos homens primatas, já é muito paladar para a gordura, porque ele preservou a sobrevivência da espécie, né? Nosso tecido adiposo ajudou a preservar a sobrevivência da espécie. Então, por isso, essa questão toda. E outra coisa que eu queria pontuar é que a gente pode não só usar um vinagre de maçã, outros vinagres de fruta, né? Eu tenho uma dúvida de azeiteiro agora que você para falou. molhos, mas pode usar também um iogurte, dependendo do preparo da salada, que vai combinar. A gente pode usar ervas juntamente com o vinagre de maçã. E a gente pode usar outros óleos, pode usar um óleo de abacate, né? E fazer algumas misturinhas, que depois a gente pode pensar em receitas, Lívia. A gente vai fazer um vídeo de receita já lindão, cheio de salada verde aqui, pra gente colocar e desmistificar de que salada tem que ser meio murcha, né? Mas lendo algumas coisas sobre molhos para azeite, molhos com azeite de oliva, né? Muita gente coloca na internet, eu acho que é assim uma dúvida, do azeite com limão para salada. Ele já, tipo, é uma boa combinação? Vinagre de maçã entra melhor? Excelente pergunta. E o limão é também uma maravilhosa opção. Inclusive, pode compor juntamente com o vinagre de maçã também. O limão é um desses que pode ainda agregar sabor ao aroma do azeite, né? Uhum. E mais, gente, para aquelas pessoas anêmicas, o limão ainda vai potencializar a absorção do ferro. Então, a combinação do azeite com o limão, além de saciedade, palatabilidade, aromatiza e ainda beneficia a absorção de todos os alimentos fontes de ferro, como ali o feijão, as lentilhas e vários outros alimentos fontes de ferro que precisam da vitamina C para potencializar essa absorção. É incrível. E você também comentou, Lívia, eu só queria fazer essa observação aqui, que a gente passou um pouco, mas você comentou que as dietas restritivas normalmente recomendam retirar toda a gordura. Justamente, eu já tive nutricionista que falava assim, coloca 2 gotinhas de azeite na frigideira e limpa com guardanapo para não ter gordura. Aí eu falei, gente, só um fiozinho de azeite. Ainda tinha que limpar para fazer um ovinho. Isso já caiu, ainda continua. Isso continua ideal para você seguir um plano. A gente precisa entender que essas dietas super restritivas, né, elas vão te levar a algumas questões como redução do potencial da saciedade, porque a gordura é importante. Então, de repente, foi extremista demais essa orientação de serem 2 gotinhas e ainda passar, porque praticamente não sobrou nada, né? Mas a questão do consumo de gorduras saudáveis, como o azeite, que seria
incrivelmente potente para vários benefícios à saúde, é a questão de que as gorduras são fundamentais para as produções de alguns hormônios esteroides, por exemplo, a testosterona, o estrogênio. As gorduras são fundamentais. Então, a gente pode ter um metabolismo capenga, ou seja, desnutrido, numa boa quantidade de gordura que a gente precisa de, no mínimo, aquele mínimo para que o metabolismo também funcione. É aquilo. Eu digo sempre que entre veneno e remédio, a questão da diferença ali está na dose. A gente não pode ser extremista de pedir para consumir 2 gotas, porque não vai ser o suficiente para o funcionamento adequado do metabolismo, porque as gorduras são fundamentais. Então, não sejamos extremistas em nada. Não, eu ia falar justamente isso, que se usar azeite de oliva extra virgem de qualidade é como criar uma poupança de saúde. É um investimento a longo prazo quando você usa boas gorduras com uma origem de qualidade, que você sabe a procedência, que não houve mistura, que são belíssimas marcas e que apresentam ali o melhor do azeite de oliva. Eu acredito que isso é uma construção no seu paladar e começar a perceber isso, porque o que a gente faz, né? Nós especialistas, a gente não faz a parte nutricional de uma forma de nutrir a célula, a gente tá pela parte de análise sensorial para descobrir como você pode agregar mais sabor ali na sua rotina. E fazemos algumas combinações, tanto para algumas azeitonas, para quando você tem hortaliças mais escuras, você usa azeites mais verdes e potentes, para quando você quer também só dourar e você quer algumas notas amendoadas e usa azeites que tenham esse maduro maior. Eu acredito que a gente mesclando isso entre o azeite de oliva e você se nutrir cada vez mais, acho que esse é o ponto de equilíbrio. Exatamente. E a gente tem que evitar essa questão de ser extremista demais, né? Eu já vi pessoas cozinhando com água, né? Obviamente, isso não é saudável. Cozinhando mesmo e orientadas a cozinhar com água. A gente hoje tem opções de utilizar um bom azeite para cozinhar, se a pessoa não quer exagerar, se o dosador acaba pingando mais. As opções de borrifadores, por exemplo. Mas não é pra gente também dar uma borrifada e acabou, né? A gente precisa de um consumo diário adequado de gorduras, de proteínas, de carboidratos, dos macronutrientes e dos micro, né? Então, a gente precisa tudo equilibrado. Cada um precisa de uma dose. A gente tem uma dose média que a gente comentou aqui, mas esses excessos, esses radicalismos, esse terrorismo nutricional das gorduras não nos cabe, não é saudável para ninguém, nem para nossa mente. Esse é o grande detalhe do azeite, porque o que acontece? Todo mundo quer pegar o azeite e fazer esse tipo de movimento. E ali você não tem mais ou menos uma medida de como colocar. Exatamente. Eu acho que para usar na rua esse daqui é bacana demais. Você, na hora de colocar na sua refeição, dá uma medida ali para você manter ali a sua quantidade diária e não extrapolar. E tem aqueles dias, né, que a gente está reunido, que coloca ali um potinho de azeite, uma florzinha de sal, para colocar um bom pão. Exatamente. Algumas que eu chamo de degustações inteligentes, né? E às vezes as pessoas, por exemplo, são todos os extremistas, né? Extremismos às vezes. Às vezes a pessoa está utilizando muito aquelas receitas, por exemplo, low carb, em que vai bastante queijo parmesão, gente. O queijo parmesão em excesso também, na verdade em excesso e até mesmo em pouca quantidade, é riquíssimo não só em sódio, né, que muitas vezes em excesso vai fazer muito mal à saúde, isso a gente precisa dosar, e em gordura saturada. Então, às vezes, as pessoas não colocam gordura boa como o azeite, muito melhor do que a gordura que está no queijo parmesão, e se entopem de receitas com a base sendo queijo parmesão, por exemplo. Então já tem que ter outro vídeo de receita. São dicas nutricionais que têm que ser inteligentes, né? Com benefícios para a saúde. Que são, assim, inigualáveis a comparação entre azeite e um queijo parmesão, por exemplo. Mais uma vez, a gente aqui, ó, com os nossos azeites de oliva sempre exaltados como uma das melhores gorduras do mundo, né? Exatamente. Então, se você tem alguma dúvida para Carla, você deixa os comentários aqui embaixo desse vídeo. Se você quer saber mais, para a gente poder gravar algumas continuações, temos aqui
essa série, onde vamos desmistificar algumas coisas pelo ponto de vista nutricional, porque do ponto de vista do paladar, você que é azeiteiro já tá aqui nesse canal que ama um pãozinho no azeite e um azeitinho por cima da comida. Um beijo e fiquem bem!